a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus nessa noite. Convidar você, meu irmão, para iniciarmos esse culto nessa noite com uma oração. E logo após, da arca nessa noite. Oremos ao nosso Deus, dando início a este culto essa noite. Nosso Deus e Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É para nós, Senhor, motivo de grande alegria poder nessa noite cultuar o Teu nome, adorar e bendizer o Senhor na beleza da Tua santidade, Senhor. O nosso pedido especial é que o Senhor esteja conosco, Senhor. Receba de nós o louvor, a adoração, receba da Sua igreja, do Seu povo, Senhor. Desse pequeno número, Senhor, que aqui se encontra nessa noite, louvor e adoração, tanto de nós, Senhor, quanto dos nossos irmãos que estão em casa, mas ainda assim, Senhor, se prontificaram, Senhor, em cultuar ao Senhor. Pai, faz com que o Teu reino avance, glorificando o Teu nome, edificando, alcançando e salvando vidas, Senhor Deus, através deste trabalho. Senhor, seja conosco, cooperando com a Sua igreja, Senhor, recebendo, Senhor, de nós todo louvor e toda adoração, Senhor. A Tua presença é indispensável e a mais importante aqui nesta noite. Seja conosco, com os nossos irmãos em Cristo que estão em casa, com aqueles que ainda não professam a fé no Senhor Jesus. Que todos, Senhor, sejam edificados, e aqueles que ainda não foram, Senhor, alcançados, que sejam nessa noite alcançados pelo poder da Tua palavra. É assim que nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Manda minha Ana, louvando a Deus com os 3 hinos da harpa. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Aleluia. Vamos louvar o Senhor com ele aqui, número 15 da nossa harpa cristã. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Do céu
51. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É a mão que me conduz, por me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para o teu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá o Espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Amém. Paz do Senhor para a igreja, paz do Senhor para você que está nessa transmissão. Olá, que Deus venha abençoar a sua vida, sua família, sua casa,
grandes livramentos, as bênçãos do Senhor em nossas vidas. Quero também louvar a Deus por tudo que Ele tem feito, pelos seus louvores, foi louvado. E que Deus venha abençoar a minha vida e a tua vida. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, Jair. Deus pelo nosso pastor local, pastor Rosiel. Louvo a Deus pelos compastores, presbíteros, diáconos, os auxiliares, os departamentos da igreja e todos que aqui estão. Quero dizer que estou muito feliz, de estar mais um dia na presença de Deus. Ontem foi uma bênção, o culto do Evangelismo e Missão, junto com o nosso companheiro, irmão Maio, auxiliar. O irmão Francisco também está junto nessa batalha com a gente. Eu só tenho de agradecer a Deus. Quero pedir que a graça de Deus venha derramar sobre nós, sobre a igreja, sobre cada um dos seus filhos. Irmão, vamos ler a palavra de Deus, a palavra oficial de Lucas, capítulo 4, e versículo 1, que diz assim: se você tiver uma Bíblia, casa, é bom que você vai ter mais conhecimento, você vai conhecer cada vez mais a palavra do Senhor. Eu creio que Deus está fazendo grande bênção, grandes coisas através desse programa online da missão, essa transmissão online. Eu fico feliz, de todos os dias estar aqui no auxiliar Maico, a Amanda, a Este, sempre dando apoio. Isso é bom. Agradeço a Deus por eles. Corajoso, valente. Posso dizer, José do Egito, gosta de trabalhar para o Senhor. Diz aqui, Lucas capítulo 4, versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naquele dia não comeu coisas algumas. Terminando, ele teve fome. Disse-lhe o diabo: se tu és filho de Deus, dizes a essas pedras que se transformem. E respondeu Jesus, e disse-lhe Jesus, dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. Amém? Vamos lá. Querido Deus, abençoando a cada um dos teus filhos nessa noite, culto de evangelismo e missão, estamos fazendo para o Senhor Jesus. Deus vai agora entrando nas casas, nas vidas, nas famílias, vai abençoando a cada um que está ouvindo. Pai, vai abençoando a todos nessa noite, vai derramando da tua unção, vai usando todos que passar por aqui. Senhor, eu já quero te agradecer, já te louvo por tudo nesta noite, pois em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu já agradeço o nosso Deus pelas bênçãos, e Ele vai continuar derramando bênçãos sobre mim e você nessa noite. Bom, vamos começar ouvindo a irmã Amanda. A irmã Amanda vai louvar, falar do amor de Deus, tudo aquilo que o Senhor colocar no seu coração nessa noite. Depois da irmã Amanda, o nosso auxiliar, irmão Marco, também está com a oportunidade. Ele vai pregar, louvar, tudo aquilo que o Senhor concedeu ao seu coração.
Glória a Jesus. Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Irmãos, por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Mais um dia de vida. Muitos aí não tiveram a oportunidade de alcançar o final de um dia hoje, mas o Senhor, pelas suas misericórdias, nos permitiu chegarmos aqui. Eu estava em casa e o Senhor fez nos lembrar a letra de um louvor de muito tempo atrás, irmã Damiana, acho que muito antigo, desde quando eu aceitei Jesus, esse louvor eu já ouvia ele. Glória a Deus. Lembro bem pouco a letra dele, mas eu quero louvar ao Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Olha, filho, eu sempre te amei. Minha mão te guarda com carinho. Por você ao mundo eu me entreguei. O Calvário enfrentei pra não ver você sozinho. Aquela dor foi grande, mas o amor ainda foi maior e bem mais forte. Nas mãos do inimigo eu te vi, e por isso eu vim aqui pra mudar a tua sorte. Eu abro as portas do meu paraíso e te espero com um sorriso. O meu lar também é teu. Quem eu amo jamais fica esquecido. Meu amor não é fingido. Eu vou te levar pro céu. O meu amor é bem maior que o oceano, e nos meus sonhos você está. Na minha agenda tem teu nome, força do mal não te consome, eu te guardo por onde você passa. Aquela dor foi grande, mas o amor ainda foi maior e bem mais forte. Nas mãos do inimigo eu te vi, e por isso eu vim pra mudar a tua sorte. Eu abro as portas do meu paraíso e te espero com um sorriso. O meu lar também é teu. Quem eu amo jamais fica esquecido. Meu amor não é fingido. Eu vou te levar pro céu. O meu amor é bem maior que o oceano, e dos meus planos, filho meu, vou estar. Na agenda tem teu nome, força do mal te consome, eu te guardo por onde você passa. Eu te guardo por onde você passa. Louvado seja o Senhor, irmãos. Que se não for o amor de Deus, se não for amor, como eu falei, 8 dias atrás, eu não sei explicar, irmãos. A obra do Senhor em prol de uma humanidade que estava tão longe
do Senhor. E se isso não for amor, eu não sei explicar o que é, irmãos. Mas ainda que nós venhamos falar, eu sempre costumo dizer, não apenas de ouvir que você vai sentir o amor de Deus, você precisa se colocar na posição, meu irmão, minha irmã, e se sentir verdadeiramente amado por Deus, que você possa mergulhar de um modo especial no amor de Deus, e você compreenderá que a sua vida, nada deste mundo pode se comparar. Que aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida, nada neste mundo pode se comparar, porque é e maravilhosas, que possa trazer o desejo ao coração humano, trazer prazer aos olhos humanos também, mas aquilo que o Senhor tem preparado, nos diz a palavra do Senhor, que são coisas que os olhos não viram, coisas que os ouvidos não ouviram e que ainda não chegou ao coração do homem. É isso que Deus tem preparado. Que a paz do Senhor nesta noite entre ao seu coração, meu irmão, minha irmã, que você possa ser envolvido e possa compreender que há um Deus que te ama. Louvado seja Deus, que é um Deus que te quer bem, que é um Deus que abriu portas do paraíso, trazendo reconciliação para mim e para você. Então, todo o posicionamento da sua vida, deixa o Senhor mudar a sua vida, mudar a sua história, fazer vida para você. Hoje você chegou com uma história ruim, o Senhor ele tem nova página, uma nova história para a sua vida, uma transformação. E eu falo com toda a convicção e certeza que aquilo que o Senhor lhe prepara para a vida do homem, louvado seja Deus, são coisas especiais, coisas maravilhosas. Que o Senhor continue abençoando a cada um dos irmãos, e eu sou grata, Senhor, pela oportunidade. Amém. Graças a Deus. Cumprimento os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos um salmo bem conhecido, o salmo de número 23, o primeiro versículo, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, ponto e vírgula, nada me faltará. Todos os irmãos conhecem de cor e salteado esse salmo. Eu imagino que exatamente nesse exato momento existem muitas Bíblias numa estante, num guarda-roupa, por onde quer que seja, abertas neste salmo, no salmo 23. Qualquer pessoa é capaz de recitar, de pronunciar o salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por ele ser muito conhecido, eu quero compartilhar com os irmãos um pequeno relato a respeito desse salmo. Uma estação de rádio, um concurso de locutor, e os seus candidatos escolheram exatamente esse salmo, ou este texto, para pronunciarem durante o concurso. E os competidores foram ressaltando, recebendo as suas notas dos júris, e impressionava os júris a oratória de cada participante e da exposição do Salmo de número 23, versículo 1. Mas, no decorrer de que cada participante expondo o Salmo 23, irmão, e demonstrando o conhecimento daquilo que o pastor poderia conceder, um senhorzinho, um ancião, na sua oportunidade, ele levou o público às lágrimas, de modo que, diz a história, não conseguiu dar a nota àquele senhor. E alguém perguntou a outra pessoa por que tudo aquilo estava acontecendo. E a pessoa responde: você percebeu que todos os participantes
falaram a respeito daquilo que o pastor poderia dar, ou daquilo que o pastor pode dar, ou aquilo que o pastor pode fazer. Mas esse Senhor, ele falou exatamente quem é o pastor. Ele expressou exatamente conhecer. O pastor poderia dar quem era o pastor. Enquanto os outros competidores expressaram na sua oratória aquele salmo, o Salmo 23, diante de todo o seu conhecimento, aquele Senhor, aquele ancião, demonstrou para o júri e para o público que ele conhecia o pastor do salmo. Enquanto os competidores conheciam o salmo do pastor, aquele ancião conhecia o pastor do salmo. E nos impressiona, irmãos, porque essa é uma grande realidade. Como eu já disse, existem muitas pessoas que podem facilmente pronunciar e recitar esse salmo, mas é perigoso quando nós conhecemos o salmo, mas não conhecemos o pastor do salmo. O salmista está dizendo: o Senhor é o meu pastor. Preste atenção, irmãos. O salmista não está dizendo que o Senhor é pastor, ele está dizendo que o Senhor é meu, é o pastor dele. E nós podemos dizer como salmista, pronunciar como o salmista estava pronunciando ao dizer: o Senhor é o meu. Ele não é apenas pastor, ele é o meu pastor. Isso quer dizer, irmãos, que além de receber aquilo que o pastor poderia dar, o salmista, ele conhecia intimamente o seu pastor, porque ele está dizendo: o Senhor é o meu pastor. Quantos de nós podemos pronunciar isso ainda nos dias de hoje, irmãos? O Senhor, ele é pastor. Jesus disse: eu sou o bom pastor. Mas é importante também nós entendermos que ele deve ser o nosso pastor, e se ele não é o seu pastor, ele deve ser o seu pastor, assim como ele é o meu pastor. O Senhor é o nosso pastor. E no contexto histórico, irmãos, nós podemos entender também a função do pastor e também as características de uma ovelha ou de um rebanho que é pastoreada por um pastor. Preste atenção, meus irmãos. A intimidade, o relacionamento entre o pastor e a ovelha é tão íntimo, preste atenção, que por longas datas um pastor pastoreando um rebanho, pastoreando certo rebanho, pastoreando as suas ovelhas, ao mudar o pastor, irmãos, preste atenção, as ovelhas elas param de comer, as ovelhas elas param de beber, porque elas estavam acostumadas com o seu primeiro pastor, elas estavam acostumadas com o seu pastor, e dificilmente, irmãos, elas se adaptam com outro pastor, elas dificilmente conseguem se adaptar com outro pastor. E é por isso, irmãos, que a maioria das ovelhas no Oriente Médio morriam. Por quê? Porque elas não conseguiam se adaptar com outro pastor. Quando trocavam o pastor, as ovelhas começavam a morrer. Por quê? Não comiam e nem bebiam, por causa da troca dos pastores. É por isso que eles começaram a usar então copastores. Além do pastor do rebanho, outro pastor ou o copastor acompanhava, seja um jovem ou qualquer outra pessoa, acompanhava o pastor durante o tratamento, durante o pastoreio das suas ovelhas. Porque quando tivesse necessidade da troca do pastor, as ovelhas estavam também acostumadas com o copastor, com o segundo pastor, que tinha a capacidade de conduzir e cuidar das ovelhas, assim como o primeiro pastor cuidava das suas ovelhas. E quando isso não acontecia, irmãos, ou quando não havia um copastor, as ovelhas velhas, elas eram vendidas para o matadouro, porque os pastores entendiam que ao trocar o pastor do rebanho, certamente as ovelhas morreriam. Então eles entregavam ou vendiam as ovelhas para o matadouro, a fim de que eles ganhassem e as ovelhas não morressem e eles perdessem. O amor das ovelhas pelo pastor era muito grande, assim como o amor do pastor pelas ovelhas também era muito grande. Nenhum pastor estava preparado para perder sequer uma ovelha.
Jesus, ele contando uma parábola, ele ratifica isso claramente, irmãos. E quando uma ovelha se perdia, o bom pastor ou o pastor voltava e ia atrás da ovelha, porque para ele aquela ovelha tinha um valor das outras ovelhas, o mesmo valor que as outras ovelhas tinham. Aquela ovelha que se perdeu, que saiu do caminho, ela também tinha o seu valor, o mesmo valor. É por isso que o pastor arriscava a sua vida pelas suas ovelhas. É por isso que o pastor arriscava a sua vida pelo seu rebanho. E quando uma ovelha se perdia, o pastor deixava o seu rebanho e ia atrás da ovelha que se perdeu. Preste atenção. O pastor era aquele, irmãos, que conduzia o rebanho. O pastor conduzia o rebanho. O pastor pastoreava, conduzia as suas ovelhas. E o salmista, no Salmo 23, se não me engano, no versículo 4, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Preste atenção, o salmista ou Davi, ele está falando do bom pastor. Quando as ovelhas estão passando, irmãos, ou andando por caminhos arriscados, preste atenção, era normal andar com um cajado. Aquele cajado, ele tinha uma ponta, e de um lado e do outro lado era como um anzol. Preste atenção. Enquanto o pastor com as suas ovelhas estão passando por vários lugares perigosos, o pastor está na frente. Ele andava com fundas, irmãos, cantando, enquanto o pastor e as ovelhas e o seu rebanho estavam passando por lugares arriscados. Eles faziam uma fileira e o seu pastor ia cantando. Por quê, irmãos? Porque este é um animal medroso. Preste atenção, a ovelha é um animal tão medroso que quando ela percebe risco por perto, ainda que ela esteja perto de águas, ao se hidratar ou se aproximar da água, irmãos, ao ver o seu reflexo, irmãos, ela não bebe água. Por quê? Por medo. O medo da ovelha é muito grande, ou seja, a ovelha é um animal medroso. E o pastor, ao conduzir a ovelha por meio de vales, por meio de perigosos, é como se ele conduzisse as suas ovelhas, ou a história diz que o pastor conduz as suas ovelhas em uma fileira, e ele vai cantando, porque quando a ovelha escuta a voz do seu pastor, ela segue os passos do seu pastor. Ainda que a ovelha esteja, ou que o rebanho esteja em vale da sombra e morte, eles não temem mal algum, porque eles estão ouvindo o seu bom pastor cantando, elas estão ouvindo a voz do bom pastor, estão vendo o seu. Ainda que as ovelhas caiam em buracos, irmãos, preste atenção, o pastor usa o seu cajado para trazer a sua que havia caído de volta a andar pelo caminho. É importante nós entendermos isso, irmãos. O Senhor Jesus, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 10, se não me engano, no versículo de número 11, ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Ainda que uma ovelha se desvie do caminho, o bom pastor usa o seu cajado para trazer de volta. Ainda que uma ovelha se desvie do propósito, o bom pastor usa o seu cajado para trazer a ovelha de volta, a ovelha que saiu do caminho. Ele quer conduzir o rebanho por caminhos certos. E ainda que uma ovelha se desvie do caminho, o pastor, ele está disposto a deixar as outras para ir atrás da que se perdeu e trazê-la de volta. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o nosso pastor, irmãos. Ele é o nosso pastor. Conheçamos o nosso pastor, conheçamos e nada nos faltará. Sabe o que o salmista está falando nesse salmo, irmãos? A gente ouve muitas interpretações diferentes a respeito desse salmo.
Alguns dizem que pelo Senhor ser o nosso pastor não vai faltar luta. Alguns dizem que pelo Senhor ser o nosso pastor não vai faltar vitórias, não vai faltar bênçãos, não vai faltar, assim como não vai faltar dificuldades. Mas preste atenção, o que o salmista está revelando nesse salmo, e ao estudarmos o contexto desse texto, do Salmo 23, nós vamos ver que o salmista está falando unicamente da suficiência do pastor. Ou seja, se o Senhor é o meu pastor, eu não preciso de mais nada, porque se o Senhor é o meu pastor, eu tenho tudo nele, porque o meu pastor é tudo para mim. E é isso que esse salmo quer dizer para cada oportunidade, em nome de Jesus. Mensagem muito maravilhosa, né? O Senhor nosso pastor é o meu, é o seu pastor nessa hora, nessa noite. Eu lembro no começo da minha fé, eu passando por alguns momentos, e eu lembro que alguém falou algo de Deus dentro dessa mensagem para mim. E agora eu venho no auxiliar. Essa mensagem eu lembrei. E até hoje, graças a Deus, eu só agradeço pelas bênçãos. Agradeço a Ele. Louvado seja Deus. Pelas promessas dele, que o nosso Deus é Deus de promessa. Eu agradeço a Deus por tudo, porque Ele é santo. E nessa noite, eu tenho certeza que Ele quer fazer algo forte em nossas vidas. Irmão, ainda eu quero ver a irmã Damiana trazer um louvor, trazer uma mensagem. Posterior, a irmã Damiana vai trazer um louvor ou uma mensagem. Ela pode pregar, louvar. Deus é maravilhoso nessa noite para com as nossas vidas. Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos mais uma vez que a paz. Aleluia. É muito importante, né, irmãos, a gente estar refletindo, né, que como o Marco falou, né, e pensar, né, será que nós estamos conhecendo, né, o pastor do salmo ou somente o salmo do pastor, né? Porque nos dias de hoje a gente encontra, né, muitos, né, de nós temendo, né, o que pode nos acontecer. E a palavra, né, diz, né, em Salmos que não temeremos mal algum, né, ainda que andando pelo vale da sombra da morte, o Senhor é conosco, né, para nos dar vitória. Ele é unicamente suficiente para nós, né, não importa a situação que nós estejamos passando, né? Vamos refletir nessa noite, irmãos, e pensar, né, se realmente sendo, né, o pastor, né, das ovelhas, o bom pastor, é quem nos dá a vitória. Eu quero louvar o Senhor aqui com o hino 147, cristã. Você que está em casa nos assistindo, tiver um arco aí, quiser nos acompanhar nesta noite. Glória a Deus. Hino de número 147. Quero eu servir-te, ó meu
Graças a Deus pelos louvores, louvado nessa noite, todo. Nós estamos agradecidos, né, por esse momento tão maravilhoso. É a presença de Deus aqui nessa noite, né? Feliz de nós estar nesse culto, evangelismo, missão, os cultos que podia ser nas casas dos irmãos, na casa dos amigos. Nós estamos fazendo em transmissão online. Você que está aí no Facebook acompanhando, você que está aí ligadinho do momento que nós começamos até agora, você vai se encher da presença de Deus. Já foi louvado os louvores, foi louvado hino de adoração nessa noite. Agora chega a melhor parte que nós vamos receber agora, que é a mensagem. Chegou a nossa missionária, a irmã Marta. Já convido ela aqui para trazer a mensagem nessa noite. Deixa Deus te usar conforme Ele tem te usado todas as vezes que eu tenho pregado nesse momento. Aleluia. Quero cumprimentar os irmãos e ouvintes da palavra do Senhor com a paz do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Estamos alegres pela oportunidade. Estávamos ali fazendo uma rápida visita, mas aprove Deus que nós ainda chegássemos aqui para juntos nós adorarmos ao nome do Senhor e assim anunciar a sua palavra. Meu querido irmão e irmã, ouvinte, eu não sei como se encontra o seu coração nesta noite, mas o meu coração se encontra alegre. Alegre por estar na presença do Senhor. Alegre por poder anunciar a sua palavra. E alegre porque o Senhor Jesus nos deu a oportunidade de vida. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Glorificado é o Cordeiro de Deus. Livro de 1 Samuel. Capítulo de número 3, livro de 1 Samuel, capítulo de número 3, nos diz a partir do primeiro versículo: E o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifestada. E sucedeu naquele dia que, estando ele deitado no seu lugar e os seus olhos se começaram já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse do templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamastes? Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamastes? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel
terceira vez, e ele se levantou. E foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamasses? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o mancebo. Pelo que ele disse a Samuel: vai te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. A você, querido irmão, que pode neste momento elevar comigo uma palavra de oração em nome de Jesus. Soberano Deus, eu agradeço ao Senhor pelo privilégio deste dia, pela tua infinita misericórdia, Deus querido, que é manifesta em nossas vidas. Por isso estamos aqui nesta noite, pela tua graça e misericórdia, Senhor. Mas ainda, Senhor, pedimos a ti nesta noite, fala conosco, ó Pai querido, pois a tua palavra aqui nos anuncia, aonde lemos, que tu falastes, ó Pai querido, e o teu servo ouviu. Fala conosco, Senhor, para que possamos ouvir, que o nosso coração nesta noite seja cheio, que a nossa alma se regozije na tua presença, que a tua palavra, Senhor, venha ser manifestada para a glória do nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, você que se encontra aqui. Querido irmão, você também que nos ouve nessa noite é ouvinte da palavra de Deus, se encontra aqui uma passagem bastante conhecida da Bíblia Sagrada, a história de Samuel. É uma das histórias que muito nos inspira, pois não é só a vida de Samuel nos inspira, mas desde a situação que antecede a sua vida, ou seja, desde o começo da história, aonde conta-se a história, uma parte da história de sua mãe. A Bíblia Sagrada diz que sua mãe tem por nome Diana, e a mesma era casada, e nós sabemos que havia ali outra mulher na vida do seu esposo, pois nessa época ali era-lhe permitido, diante ali daquela lei, que houvesse ali a oportunidade para que o homem tivesse mais do que uma mulher. E a palavra do Senhor diz que havia Ana e havia outra também, Penina. Mas a Bíblia Sagrada mostra que Ana era diferenciada, pois a diferença que havia em Ana começa não só pelo seu aspecto físico, mas mostra-se que ainda que ela era muito amada de seu esposo, havia uma tristeza em seu coração, pois ela mesma não tinha filhos. E a Bíblia Sagrada diz que aquela aflição, aquela angústia que Ana sentia, pois ela sentia a falta em seu relacionamento, em sua vida, e ela queria ter o prazer de ter um filho, e por isso a Bíblia diz que ela vai aos pés do Senhor. O que leva Ana nessa situação aos pés do Senhor é justamente a condição com que ela se encontra, a falta que ela tinha na vida. E a falta que ela sentia muito era de ter um filho. E a Bíblia Sagrada diz que ela vai aos pés do Senhor e ela ora de uma forma tão maravilhosa. Por que uma forma maravilhosa? Pois a oração de Ana é uma oração que foi atendida pelo Senhor, foi respondida. A Bíblia Sagrada diz que ela se humilha aos pés do Senhor em lágrimas, e ali ela coloca toda a sua angústia, a sua aflição, e ela vem falando com o Senhor tudo que ela está sentindo, tudo aquilo que a afligia, e ela abre o seu coração diante do Senhor e logo faz ao Senhor uma petição. Ela pede ao Senhor que lhe dê aquilo que ela tanto almejava, ou seja, um filho. E a Bíblia Sagrada fala que então ali Deus permite que Ana tenha um filho, mas a vida deste filho não é uma vida qualquer, pois este filho será um
servo do Senhor que temerá o seu nome. E com isso Ana entende que aquele filho era um fruto valioso na presença de Deus, que aquele fruto era um presente de Deus para a sua vida. E a Bíblia Sagrada diz que ela oferece esse filho a Deus. E é isso que ela coloca no coração quando ela ali ora. Ela faz esse voto ao Senhor, dizendo: Senhor, se tão somente me deres este filho, ele será para a tua glória. Eu colocarei ele diante do teu altar. Ou seja, Ana queria muito aquele prazer de ser mãe, mas ela entende que aquela bênção era um grande privilégio. E ela quer mostrar a sua gratidão a Deus por aquele privilégio. E por isso, ela faz esse voto ao Senhor. E a Bíblia Sagrada mostra que Deus ouve a sua oração. Está aqui relatado que esse filho agora está lá, servindo ao Senhor como a sua mãe disse que seria. E agora, enquanto esse filho está servindo ao Senhor, muitas coisas ele ainda tem a aprender, pois ainda é muito jovem. A Bíblia diz que era moço, era um mancebo. E nessa trajetória de vida, segue este momento. Acontece esse acontecimento aonde mesmo está ali, deitado em sua cama. Já havia ele feito tudo o que ele havia de fazer naquele dia. Ele já estava ali no seu leito para descansar. Já era o momento dele ali estar ali deitado. E a palavra do Senhor mostra que ele ouve alguém o chamar. Ele é um servo do Senhor e está ali no tempo para ser útil. Ele entende: o meu mestre chama. Eli está precisando de mim, o sacerdote precisa dos meus trabalhos, de algum serviço. E a palavra do Senhor mostra que ele vai até o seu Senhor, ele vai até ali o sacerdote, e o mesmo se prontifica ao sacerdote, dizendo: eis-me aqui, se prontificando a qualquer serviço que fosse necessário. Porém, algo acontece que surpreende a Samuel. O Senhor ali diz para ele: não chamei você. Ou seja, não há serviço para você prestar neste momento para mim ou para o templo. Volte, deite, volte a descansar. E novamente ele volta para a sua cama. E quando ele volta, quem sabe ele está prestes a dormir de novo, e novamente ele escuta alguém chamar o seu nome. E na sua mente ele pensa: agora o meu Senhor está me chamando. Se prontifica, se levanta e vai novamente à presença do seu Senhor e diz: eis-me aqui. Se prontificando a algo para ser feito por mim, eu estou aqui. E o seu Senhor diz novamente a ele: não te chamei. Não há nada que seja necessário que você faça por mim agora. Volte para a tua cama. A palavra do Senhor nos mostra que assim aconteceu a ponto de o próprio Senhor ver. Ou seja, de ali o sacerdote entender que o que estava acontecendo não era que o menino estava ouvindo vozes, não é que o menino estava ali ouvindo o que não estava acontecendo, mas ele entendeu que havia algo de diferente. E ele aconselha ao jovem, dizendo: olha, se novamente ouvires alguém te chamar, como se prontifica a mim, se prontifique para ele. Da mesma forma que você está entendendo que poderia ser eu que estou te chamando, e que você precisa prestar alguma coisa a mim e vir imediatamente, se prontifique, porque quem está te chamando não é alguém qualquer. Ele está ensinando ao menino que o principal objetivo dele ali não era obedecer somente ao sacerdote,
mas que havia alguém acima do sacerdote, do qual que estava precisando dele, ou queria usá-lo naquele momento. Até então, meu querido irmão, minha querida irmã, ainda que Samuel servisse ao Senhor, a Bíblia Sagrada diz que ele não o conhecia, ou seja, ele ainda não tinha ali alguma experiência diretamente com o Senhor. Até então, tudo que o garoto, o jovem, o moço sabia era ali ensinado pelo sacerdote, por Eli. E a palavra do Senhor diz que ele ensina ao menino, pois o papel do mesmo também era de instruí-lo do que estava acontecendo, para que o garoto entendesse que ele deveria também se prontificar, mas não era naquele momento ao sacerdote. E a palavra do Senhor diz que ele fala para ele, que ele ouça, e ao ouvir, ele se prontifique. E a palavra do Senhor diz que, novamente, o garoto está ali na cama, está ali no seu lugar de descanso, está ali. E de repente, a voz entra novamente no quarto, chega aos ouvidos do garoto, chega até o seu local ali. E o som que é pronunciado é o nome de Samuel, que é falado por 2 vezes. Samuel, Samuel. A Bíblia Sagrada diz que o garoto, ele ensinou, se prontifica, fala, que o teu servo ouve. Como é lindo o exemplo desse garoto. Como esse garoto ensina para mim e para você hoje. Primeiramente, eu olho para Samuel e vejo o quanto ele entende o valor de ser servo, entende o que é ser servo, entende o seu chamado, entende e se prontifica a ele. E a palavra do Senhor mostra que o mesmo, naquele dia, tem uma experiência com o Senhor. Pensa você, um garoto, um menino, um mancebo, ouvindo o próprio Deus falar com ele. O que faz diferença nesse garoto? O que tem diferente nele? Será que é apenas o seu nome? Será que a diferença para se ter tal privilégio se dá apenas por uma ou 2 características? Não. Entende-se que verdadeiramente Samuel é escolhido pelo Senhor. E mais do que isso, além de ser escolhido, ele recebe essa escolha na sua vida e aceita. Ele se prontifica. E a partir daqui você vai ver a vida deste menino ser diferenciada. É por isso que ele vai se tornar grande na presença do Senhor, porque ele se torna pequeno, porque ele se torna servo. A palavra do Senhor diz que Samuel teme a Deus, que Samuel passa a conhecer a Deus, e mais do que isso, além de conhecê-lo, ele compreende verdadeiramente o seu chamado. Hoje nós estamos vivendo em tempos, quantas pessoas perdidas, quantas pessoas que não recebem a sua chamada, ou quando recebem, não a compreendem. Quantas pessoas fogem da presença do Senhor, mas não se prontificam. E nós olhamos para o filho pródigo, e olhamos para aquele filho pródigo e pensamos conosco que aquele
pródigo pode ser apenas uma pessoa que estava na presença do Senhor e vai embora para o mundo. Mas presta atenção, bem naquela passagem, o filho pródigo não deixa de ser filho. O filho pródigo, ele diz a seu pai que ainda que ali ele estava sendo feliz, mas ele quer algo mais do que aquilo, e ele entende que não é mais necessário ele estar ali, próximo ao seu pai, para que a sua vida se continue. E ele resolve viver agora longe dele. Mas engana-se eu, engana-se você, se acha que viver longe do Pai se dá somente na distância em que nós percorremos. Podemos estar dentro de uma igreja mesmo e estar longe de Deus. Podemos entrar todos os dias e na igreja carregar uma Bíblia, levar o nome de cristão, levar o nome de filho, e na verdade sermos pródigos, sermos longe, rejeitarmos. E eu olho para essa passagem e eu vejo a clareza de quantos filhos pródigos nós temos, e que muitas das vezes podemos até mesmo ser e acharmos que somos um filho querido, um filho próximo. Por quê? Porque agimos como filho pródigo, rejeitamos ali os conselhos a Ele, rejeitamos a sua presença, ignoramos os seus conselhos, ignoramos a sua palavra. Meu querido irmão, minha querida irmã, se eu e você nos prontificássemos como Samuel, se nós nos prontificássemos, com certeza haveria muito mais pessoas alcançadas por Jesus, pela sua palavra. Samuel se torna alguém com tantas qualidades na presença de Deus, recebe grandes responsabilidades, pois o próprio mesmo fazia bom uso dos dons, dos talentos. Ele é juiz, profeta, e ele vai cada dia exercendo isso com aquela responsabilidade. Eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui para servir. Hoje nós olhamos, estamos vendo o quanto as pessoas estão longe de Deus, o quanto as pessoas estão longe da sua presença e pensam que estão perto. Meu querido irmão, minha querida irmã, lembra-se que o próprio Senhor, Ele falará, não é para os que estão no mundo, mas para aqueles que pensam que é conhecido pelo Senhor, e Ele dirá que não os conhece. Eu olho para Samuel e eu fico pensando, quantos hoje, em meio ao momento que estamos vivenciando, entende a sua missão, entende o serviço que precisa ser prestado a Deus. Samuel só não respondeu ao Senhor, pois o mesmo ainda não o conhecia. E isso nos faz entender que você pode servir a Deus a sua vida toda e pode não conhecê-lo. Ele vivia dentro de um templo, ao lado do sacerdote, mas até então, mesmo sendo jovem, ainda não o conhecia, não tinha com ele experiências ainda.
mesmo tendo a sua vida consagrada a Deus. Pois a Bíblia Sagrada diz, no versículo 7, porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. E eu pergunto, para mim e para você, você conhece o Senhor? Quanto você é próximo dele? Hoje vemos pessoas achando que conhecer ao Senhor é falar no seu nome. Ei, a Bíblia Sagrada diz que havia homens que falavam no nome do Senhor, e os mesmos com ousadia vão até alguém que está ali possesso de mal. E quando eles vão falar no nome do Senhor, pelo que Paulo pregava, pelo que os discípulos pregavam, aquilo que estava sobre ele, aquele espírito imundo, dizia: Paulo é conhecido, mas vós não. Pois entende-se que aquele que é conhecido por Deus, o inferno o odeia. Aquele que é conhecido por Deus, o inimigo busca tirá-lo da sua presença. Mas o inimigo não conhecia aquelas pessoas, aqueles homens. Eu quero te fazer uma pergunta. Será que você conhece a Deus? Será que você conhece a Deus? Será que eu conheço a Deus? Porque quem conhece a Deus, dele é conhecido. Não pode um homem conhecer a Deus e não ser conhecido por ele. Eu olho para Deus e vejo que Ele é um Deus imutável, um Deus que não muda. E muitas pessoas dizem que o conhecem, mas fala de um Deus que a Bíblia não ensina. E se Deus não muda e fala de Deus com atributos que a Bíblia não mostra, como pode conhecer a Deus? A Bíblia Sagrada mostra que aqueles que são conhecidos pelo Senhor, eles são diferentes. Deixa eu te falar uma coisa, uma questão tão simples. Hoje, pode ser que eu e você não achamos importante que o Senhor nos conheça. Ou achamos que não há necessidade de ter essa certeza. Talvez porque na sua mente, no intelecto que você tem, na sua sabedoria, você pensa: não, eu conheço porque eu vou à igreja. Eu conheço porque eu aprendi desde criança que Deus é um ser supremo. Eu falo no seu nome. Ei, entenda uma questão. Não existe momento mais necessário para que o homem conheça a Deus do que enquanto ele tem a vida. Porque depois disso não há necessidade. Sabe por quê? Porque não tem como. Não tem como. Você conhece a Deus hoje e dele é conhecido hoje ou naquele dia. Quando você buscar conhecê-lo, será tarde demais. Ele simplesmente dirá: apartai-vos de mim. Eu estou vendo verem tantas coisas hoje, mas sabe qual é o maior temor do meu coração? É o temor que tinha Davi. O temor rejeitado por Deus. O temor de que Deus
temor de que não estivesse verdadeiramente na presença de Deus. E você vai vendo na história e percebe-se que nunca houve uma geração como a nossa. Uma geração que tanto anda despreocupado com a sua alma, como nós estamos. Nunca na história houve um povo que tão grandemente deixasse Deus de lado. Como muitos estão vivendo, e quando se fala da geração, não é somente os que estão fora, mas principalmente os que estão dentro da igreja. Aonde acha normal não sentir a presença de Deus e não se preocupam com isso. Acham normal não ouvir a voz de Deus. Acham normal não ter experiência com Ele e não ter uma vida na sua presença. Acham normal não sentir tristeza porque não sentiu a presença de Deus. Acha normal. Acha normal viver a sua vida servindo a Deus, mas não ter prazer na sua palavra. Acha isso normal. Não se preocupa se as suas vestes estão limpas. Oh, homem, se nesta noite pudesses ouvir, Ele chama a minha presença. Ele fala a mim, fala a você. Vem. Se nesta noite abriste o seu coração ao Senhor e dissesse a Ele: Senhor, eis-me aqui, eu quero. Eu tenho, preciso. E se colocasse como Samuel se colocou, sem reservas, colocasse a sua vida. Não sejamos, meu querido irmão, minha querida irmã, ouvinte da palavra de Deus, ignorantes. Não vamos fazer nenhum tipo de barganha com Deus e muito menos tentar enganá-lo, porque Ele sabe do nosso coração e da nossa sinceridade. Ou nós damos a nossa vida verdadeiramente a Ele, ou nos enganamos. Ele não nos quer pela metade. Ele não quer parte de você. Ou vida a Ele, o seu coração, e diz: eis-me aqui, ou é perfeito. Ou você confia o seu coração, os seus caminhos ao Senhor, ou na verdade não tem entrega. Passa a conhecer a Deus, ou não será conhecido por Ele. Deus é um ser, Deus é um ser que Ele quer ver naquele que o quer conhecer, a curiosidade e o desejo de alcançá-lo. É o nosso esforço de conhecê-lo. Qual é o desejo do nosso coração para servi-lo? Qual seria a sua doação para Deus nessa noite? Não estou falando do seu dinheiro. Eu não estou falando do seu dinheiro, das suas riquezas. Mas nessa noite, deixa eu te perguntar: quanto de você de verdade dá a Ele? Quanto nós estamos dando a Ele? Lembra-se que Ele não quer parte da sua vida. Ele não quer
um minuto do seu tempo, uma hora do seu dia, não. Não é isso que Deus quer de nós. Nós precisamos entregar a Ele a nossa vida. E quando se fala isso, não se fala que você deve viver dentro de uma igreja. Entregar a vida para Deus não é isso. Mas fala até mesmo dos pequenos momentos que temos, mas que, mesmo que seja gasto em outra coisa, que não seja ali totalmente gasto, ali na igreja, mas na nossa vida mesmo, mas que seja para a glória dele, que não seja para desonrá-lo. Pois a Bíblia Sagrada diz que tudo seja para a glória do nome dele. Eu olho para o filho pródigo e eu olho para Samuel. E quantas pessoas pensam que são Samuel, quando na verdade são o filho pródigo? Estão rejeitando a presença de Deus. Eu queria, meu querido irmão, que a palavra fosse diferente, mas entendo, o tempo que nós estamos vivendo não é um tempo em que nós precisamos abrir o sorriso e dizer está tudo bem, não. É um tempo de nós olhar para nós mesmos, rasgar o nosso coração na presença de Deus e reconhecer que tudo que está acontecendo não é acaso. Que Deus requer sim do homem uma entrega, pois o homem mesmo está percebendo que a vida que ele tanto valoriza não está no poder, no domínio dele, mas está no próprio domínio de Deus. Entende-se que até mesmo a igreja precisa entender que este momento também serve para que nós nos rasguemos na presença do Senhor, revemos alguns conceitos, olhemos se nós verdadeiramente estamos conhecendo a Deus, estamos buscando conhecê-lo, se somos conhecidos dele. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? O tempo de rever isso é agora, é aqui, é hoje. O tempo de nós olharmos é agora. Pois os dias vão passar e sabe, a irmã Marta que tem 30 anos, daqui um dia não terá mais 30 anos. Os anos vão se passar e querendo ou não, a nossa história findará aqui. Seja com o arrebatamento da igreja ou seja com a chegada do anjo da morte. E naquele dia, entende uma coisa, você não vai se preocupar com as riquezas que você conquistou ou deixou de conquistar, não. Ali, você não vai se preocupar com outra coisa, senão, e agora? Será que Deus me conhece? Será que haverá para mim um lugar? Hoje, irmãos, isso pode parecer até mesmo um fanatismo. Eu sei que para muitos isso parece, mas não. Sabe o que nós estamos vivendo hoje? O povo está tão preocupado, muitos morrendo, novo, velho. Eu não estou falando só dessa doença, não. Eu estou falando da morte, que chega, e muitas das vezes chega de diversas formas. Numa doença, num acidente. E o homem preocupa com isso, achando assim, olha, eu preciso viver. E fica sobrevivendo.
E a palavra do Senhor diz que aquele que busca salvar a sua vida, perdê-la-á. E muitos estão achando que está salvando a vida e entra em prazeres, em conquistas e conquistas. Poucos são os que olham e pensam assim: eu preciso conhecer a Deus. Eu preciso me aproximar mais de Deus. Eu tenho que levar minha família para mais perto de Deus. Eu tenho que ter mais a presença de Deus. Oh, meus irmãos, sabe o que eu quero? Ainda que a minha história se acabe daqui uns anos, dias, meses, não sei. Mas seja como for, eu quero me alegrar simplesmente por uma esperança. De que não importa o que eu conquistei aqui de riquezas. Não importa quantas pessoas me conheceram, ou até mesmo o que eu conquistei diante dessa sociedade. Não, isso não me importa. Mas eu me importo com uma promessa. E essa promessa, se eu cresço no Senhor Jesus, eu teria uma vida eterna. Eu preocupo com isso, sabe por quê? Porque o próprio Senhor Jesus me mostrou isso, me ensinou isso, Ele nos ensina isso. Que ao homem é dever, é necessidade e deve ser anseio de Deus na sua vida, de conhecê-lo. Que nós venhamos nessa noite dizer para o Senhor: eu sei que Ele está chamando a minha vida e a sua vida para algo a mais. E eu sei que mesmo chamando, nem todos ouvem, nem todos. Muitos podem confundir ou até mesmo achar que já responderam a esse chamado, mas não. Eu tenho revido, irmãos, muitas coisas na minha vida nesses dias. É como se eu ouvisse o meu Senhor Jesus dizer para mim assim: Marta, há uma necessidade maior de você se aproximar de mim. E ainda que as coisas dessa vida tentam me fazer não ouvir isso, mas eu sinto que é o meu Senhor me chamando. Eu sinto Ele dizer para mim: você precisa me conhecer melhor. E às vezes eu fico perguntando, quantas das vezes, irmãos, Ele não fala isso conosco? Quantas das vezes Ele nos chama mais a sua presença? Quantas das vezes Ele chamou Samuel, sabe quantas vezes? Só nessa situação, 3. Quando foi indo para a quarta, que Samuel ouviu. Samuel dentro do templo. Samuel sendo ensinado. Pensa, que é uma pessoa mais sensível que essa, uma pessoa que vive no templo. E ele não conseguiu ouvir. Tão perverso. Quer conhecer melhor a Ele? Busque. E será com certeza um acontecimento real você se tornar conhecido dele. Eu quero convidar os nossos irmãos que aqui se encontram para nós orarmos. Meu irmão, não importa como esteja a sua vida hoje, entenda uma coisa: há uma necessidade de você se aproximar mais dele.
Não rejeite, não. Não ache que o que você está vivendo com Ele já é o suficiente, porque não é. Estamos tão longe do que muitos, mas com muito menos tempo do que nós viveram, estamos tão longe ainda disso. Ah, se nós nessa noite disséssemos ao Senhor: Senhor, eu quero aproximar mais do Senhor, conhecer mais a Ti, pelo menos até ouvir a Sua voz como Samuel ouviu. Ah, isso já seria muito. Pois hoje, ouvir Deus falar como Samuel ouviu, você entende a dimensão do que ele ouviu, irmãos? Não foi no seu coração, ele ouviu a voz de Deus, a tal ponto dele achar que era ali. Ele ouviu. Eu não me conformo, eu não acho que é só isso que Deus tem para nós. Eu creio que há um chamado de Deus. Quem quer vir até a Ele beber, beba. Quem quer vir até a Ele para ouvi-lo, ouça. Quem quer vir até a Ele para receber, receba. Mas é preciso ir até a Ele. É preciso nós irmos até a Ele. E como nós vamos até a Ele, irmã Marta? Indo à igreja? Não, não é só isso não. Mas é se colocando na presença dEle. É dobrando os nossos joelhos. Não tem momento mais necessário. Estamos vivendo um tempo que deveríamos andar de joelho. Andar de joelhos. E 2 horas de oração para nós já é difícil. O tempo não dá. Em 24 horas do dia, não conseguimos reservar 2 horas, mas somos próximos dele. Oh, meus irmãos, passar um dia com ele é impossível. Um dia no ano, se fosse para se estabelecer na vida de um cristão, um dia, reserve esse dia todo para Deus, de passar na presença dele, não dá. É difícil, sabe por quê? Dizemos estar próximo dele, mas às vezes estamos ainda longe. E ele quer nós mais perto. Que nessa noite você possa ouvi-lo, ele chamar o teu nome e dizer: venha. E ele espera de você um eis-me aqui, uma prontificação. Isso depende de você, pois o chamado é dele. Ele chama a sua igreja, ele convida o seu povo para uma intimidade maior. Ele convida a mim e a você nesta noite para algo mais profundo. Foi isso que ele chamou a Samuel. Samuel já servia ao Senhor. Samuel já era prontificado ao sacerdote. O que Deus chama ele é para algo íntimo. Eu sei que isso não é para todos. Ao Senhor, irmãos, pela palavra de Deus anunciada aos nossos corações. Amém? Já foi orado. Receba a bênção nessa noite. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com a igreja não só hoje, mas para sempre. Amém.